Olá galera, eu sou a Jéssica do Como Você Estuda e hoje você vai aprender a resolver a questão 138 da prova do Enem 2018. Vamos lá? Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo: os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio da equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos. Se o tiro for dado por meio da equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados: o ponto A, que é 0 e 4, o ponto B, que é 4 e 4, o ponto C, que é 4 e 0, o ponto D, que é 2 e 2, e o ponto E, que é 0 e 2. Então aqui a gente tem o plano cartesiano, né? X e Y, e aqui a gente tem os pontos que eles têm que acertar aí através das funções. Então você pode ter funções que são retas, né, que cortam os pontos, por exemplo, uma função aqui ou aqui, e você pode ter funções que são circunferências. E aí isso vai ser determinado de acordo com a função que você joga no programa. Passando pelo ponto A, qual equação forneceria a maior pontuação? Então ele quer saber qual é a equação que vai passar necessariamente por esse ponto A, que vai abarcar a maior quantidade de pontos aqui que ainda estão disponíveis, que são os pontos B, C, D e E. Então aqui ele vai dar as funções para a gente ver qual dessas funções vai ser a que vai dar a maior pontuação. Então a gente tem aqui as opções de funções de A até E. Bom, esse daqui então é um jogo, né? Um joguinho bem nerd, por assim dizer, né? Onde você pode colocar equações de reta ou de circunferência para marcar aí os pontos nesse gráfico. Alguma coisa tipo uma batalha naval, né? E aí, quando você joga, quanto mais pontos você incluir aí, você conseguir acertar nesse gráfico, maior a sua pontuação no jogo. Então você pode jogar uma reta, por exemplo, que pegasse aqui o ponto A e o ponto B. Você podia jogar uma reta que pegasse aqui o ponto A, D e C. Você podia pegar uma reta aqui também, ou uma reta aqui. Ou então uma circunferência. Você podia fazer uma circunferência que pegasse o ponto A, B e D aqui. Ou que pegasse de outra forma aqui esses dois pontos. Então você joga uma equação de uma reta ou de uma circunferência. E quanto mais pontos desses aqui você acertar, mais pontos você faz no jogo. Então, ele te dá lá as alternativas, né? E ele fala que, passando pelo ponto A, qual equação forneceria a maior pontuação? Então, a única imposição que ele coloca é que a gente tem que passar pelo ponto A. E aí eu tenho que jogar uma equação que pegue a maior quantidade de pontos possíveis, desde que passe pelo ponto A. Então, poderia ter, igual eu falei, uma reta passando aqui, ou uma reta passando aqui, ou até uma circunferência centrada aqui que pegasse esse ponto e esse ponto, não sei. Então a gente tem as opções. Só que quando a gente vai olhar ali nas opções que ele dá pra gente, nas alternativas, a gente vê que vai ser uma circunferência, não vai ser uma reta, porque a opção A e a opção B não pegam ponto nenhum, né? Porque a opção A é x igual a 0 e a opção B é y igual a 0. Então elas não pegariam nenhum ponto e a gente já descarta elas aí de cara. E o que sobra pra gente são 3 alternativas que descrevem circunferências. E para resolver essa questão, a gente vai testar cada uma dessas alternativas e ver qual delas pega aqui a maior quantidade de pontos aí dentro aqui do meu gráfico. Então, para isso, a gente vai ter que lembrar aqui da equação geral da circunferência. E ela é dada dessa forma aqui. Então, x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, quando você tem essa equação, a gente diz aqui que o xc e o yc, eles indicam o ponto central da circunferência. Então, se você tem aqui os números
2 e 2, você tem x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 elevado ao quadrado. Isso quer dizer que a sua circunferência, ela tem centro no ponto 2, 2, que seria aqui, por exemplo. E aqui a gente tem o raio elevado ao quadrado, né? Se a gente tivesse um número aqui, por exemplo, 25, a gente ia saber que o raio era 5, porque o número que elevado ao quadrado dá 25 é 5. Então, a gente vai usar isso daqui para descobrir onde está a minha circunferência aqui dentro e qual é o raio dela, para ver quantos pontos, então, ela vai conseguir aí pegar, atingir. Então, vamos lá analisar cada uma das alternativas que sobraram aí, as 3. A primeira equação que a gente tem aí, então, é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Se a gente fosse reescrever essa equação aqui para que ela ficasse escrita dessa forma aqui, na forma da equação geral, como é que ela ia ficar? A gente ia ter x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a que número que elevado ao quadrado vai dar 16? 4, né? Então, se a gente fosse reescrever, ela ficaria desse jeito aqui. Porque x menos 0 dá x, aí a gente eleva aqui ao quadrado, vai ficar x quadrado. Y menos 0 dá y, quando você eleva ao quadrado, vai ficar y ao quadrado. E 4, esqueci aqui o quadrado. E 4 ao quadrado vai dar 16. Então, colocando na equação geral, a gente consegue tirar as informações que a gente precisa, que é o xc e o yc. No caso aqui, o xc ele é 0 e o yc também é 0. Então, o ponto central da nossa circunferência, nesse caso aqui, é 0 e 0. Ou seja, nossa circunferência aqui está centrada na origem, porque os pontos são 0 e 0. Já o raio dela é um número que está elevado ao quadrado. Qual é o número aqui que está elevado ao quadrado? 4. Então, nessa equação aqui, a gente tem uma circunferência de centro 0, 0 e raio igual a 4. Vamos olhar agora lá no gráfico para ver como que isso ficaria. Centro 0, 0 e raio 4. Colocando aqui, então, a nossa circunferência, vou anotar aqui, a primeira que a gente está fazendo, ela tem centro 0, 0 e raio igual a 4. Então, ela estaria aqui, né, o centro dela, e ela teria um raio que iria até aqui, né, até o 4. Então, o raio dela iria até aqui e também até aqui. Então, ela faria assim, ó. Inclusive, iria aqui, né, para fora aqui dos limites da folha. Então, como ela faria isso daqui, a gente teria aqui no gráfico só um pedaço dela, né? Que pontos eu conseguiria atingir com essa circunferência? Eu tô aqui. Primeiro de tudo, ela faz o que ele pede lá, ela faz a única imposição, ela consegue cumprir a imposição que ele coloca, que é passar pelo ponto A. Consegue, né? Porque ela tá aqui na origem, um centro na origem tem raio 4, então ela passa pelo ponto A. Quais os outros pontos que ela pega? Além do ponto A, ela viria aqui, então ela abarcaria os pontos C, D e E. Então, essa circunferência, a gente vai anotar aqui, ela pegaria os pontos A, C, D e E. Beleza? Vamos analisar agora a nossa segunda opção. E a segunda equação que a gente tem aqui é x ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4. Novamente, então, a gente vai reescrever para ficar aqui igual à equação geral. Então, x ao quadrado a gente já viu como faz, né? Vai ficar x menos 0 ao quadrado. Mais o y aqui já está escrito da forma certinha, então eu deixo y menos 2 ao quadrado. E o 4 eu posso reescrever como sendo 2 elevado ao quadrado. Então, daqui eu tiro que o centro da minha circunferência com essa equação aqui vai ser 0 e 2, né? Então, vou anotar aqui, 0 e 2.
E o raio dela vai ser igual a 2, que é o número que está elevado ao quadrado. Então, a gente vai olhar também essa daqui agora, lá no nosso gráfico. Então, nessa segunda opção aqui, o centro é 0 e 2 e o raio é igual a 2. Então, aonde estaria agora essa nossa segunda opção? O centro dela estaria em x igual a 0, ou seja, ela está em cima da linha aqui do y, e o y vale 2. Então, o centro dela está bem aqui, ó. Se o centro dela está bem aqui e ela tem raio igual a 2, quer dizer que o raio dela vai até o 4 lá em cima, e daqui vai até o 0. Então, ela pegaria isso daqui e faria assim, né? E iria aqui, ó, 2 para cá, 2 para cá, 2 para cá, 2 para cá, 2 para cá. Se você fosse fazer uma linha, então, para ver o espaço que ela ocuparia aqui e os pontos que ela abarcaria, seria uma coisa assim, né? Uma trajetória assim que ela iria fazer. Então, ia pegar aqui os pontos A, D e E. Então, a gente vai anotar isso aqui. Os pontos que ela pega, então, são os pontos A, D e E. Agora, então, a gente vai para a nossa terceira e última equação, que é x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é igual a 8. Então, aqui para reescrever tá bem tranquilo, né? Porque ele já está escrito bem, de uma forma bem parecida aqui com a equação geral. A única coisa que eu vou ter que mudar é o 8 aqui do raio, né? Então, reescrevendo, eu vou ficar com x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é igual a... Agora, qual é o número que elevado ao quadrado vai dar 8? A gente sabe que isso daqui não vai dar exato, né? Mas um número que eu sei que se eu elevar ao quadrado vai dar 8 é a raiz de 8. Afinal de contas, se você pega um número, tira a raiz e depois eleva ao quadrado, vai dar aí o próprio número, né? Então, assim a gente tira que o centro da circunferência vai estar nos pontos 2 e 2. E o raio dessa circunferência vai ser raiz de 8. Mas quanto que é a raiz de 8? Pô, qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que vai dar 8? Se eu multiplicar 2 por 2, vai dar 4. Então, não é 2. Agora, se eu pegar 3 e levar ao quadrado, vai dar 9. Então, não vai ser nem 2 e nem 3, mas vai ser um número que vai estar nesse intervalo. E ele vai estar mais perto de 3 do que de 2, porque o 2 ao quadrado dá 4, né? Tá bem longe de 8. Já o 3 ao quadrado dá 9, então ele fica mais próximo. Então, eu sei que a raiz de 8 vai ser um número aqui que vai estar bem próximo do 3, beleza? Com isso, então, a gente vai novamente dar uma olhada lá no nosso gráfico. Então, a nossa terceira equação vai ter centro em 2, 2 e um raio igual a raiz de 8, que a gente sabe que vai ser alguma coisa ali próxima de 3, um pouquinho menor. Beleza? Se a gente for marcar, então, esse ponto 2, 2, ela vai dar onde? Vai dar bem em cima aqui do ponto D, né? Então, o centro dessa terceira circunferência vai estar aqui bem em cima do ponto D. Como o nosso raio vai ser aí próximo de 3, então a gente iria para o lado aqui 3 unidades, a gente passaria daqui então, né? 1, 2, 3, a gente ia parar aqui no 5, quase no 5, né? A gente iria andar 1, 2, 3 para cima aqui também, então a gente ia ficar mais ou menos aqui. E aqui a gente ia até passar para o menos 1 aqui, né? Ia ficar aqui um pouquinho fora já do gráfico. Então, essa circunferência ali ia vir daqui, ia fazer assim, né? Ia até passar aqui do gráfico, aqui ali ia fazer assim. Então, aqui ela já tá pegando os pontos B e A. O D, ela tá pegando porque ela parte dele, né? O centro dela é bem em cima do D. Então, ela continua aqui, ó. Aqui para baixo, ali ia andar 3, também ia sair do gráfico. Então, ela ia acabar pegando aqui o ponto C também.
Então, se a gente for olhar aqui também como tá só 2 unidades para cá e ela vai andar 3, ela vai pegar também o ponto E. Então, essa é uma circunferência bem grande, né? E ela tá localizada bem aqui no centro. Então, ela acabou pegando aí todos os nossos pontos. Então, essa terceira circunferência vai abarcar aí os pontos A, B, C, D e E. Então, a gente já viu aí, né, que a circunferência que pegou a maior quantidade de pontos foi justamente essa terceira circunferência aqui. E no nosso gabarito, ela é a alternativa letra E. Sendo assim, a gente marca aí o nosso gabarito, então, alternativa letra E. Se esse vídeo tiver te ajudado de alguma forma, não esquece de deixar o like e se inscrever aí no canal para receber mais conteúdos como esse. Valeu!